Olá, meu amigo e amiga. Você que está sempre aqui no nosso Portal do José, sabe que eu não faço sensacionalismo. Portanto, quando eu afirmo que eu vou trazer aqui alguns temas que são absolutamente explosivos e demolidores, mas para essa extrema-direita bolsonarista, eu não estou exagerando e certamente no final do nosso encontro de hoje você me dará razão. Eu vou trazer aqui um documento do Ministério Público Federal, assinado por 11 procuradores da República, que incriminam um certo personagem dessa extrema-direita que está dando entrevista, tem canal que chama a figura para dar entrevista, e ele desafia jornalistas, fica dando fórmulas por todos os lados, articulou um golpe e continua conspirando fora do nosso país, junto com outro traidor da pátria, o Dudu Bananinha, e acha que a vida dele não teria nenhum tipo de impacto. Só que nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça norte-americano está atrás da criatura também, e o crime é de lavagem de dinheiro, e não é pouca coisa não. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, vou mostrar documentos e cenas aqui, e vou tratar também de temas muito interessantes aqui que estão acontecendo no nosso país. Antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você ter o clique aí e se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos. Compartilhe, são formas de você fazer o nosso portal chegar a mais pessoas como você. Nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário, que é sempre muito importante, e se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando que nós temos o nosso canal de cortes, onde eu coloco lá vídeos mais editados, vídeos mais curtos e notícias também, que eu sempre recolho aqui de coisas importantes do Brasil, né? Bom, vamos aos temas aqui. Começando com a coisa bacana, né? Ontem eu não consegui mostrar para vocês, é algo que a grande mídia não repercute, mas o Brasil está fazendo uma aliança com a Nigéria, que é um país que é mais rico, mais poderoso hoje do que a África do Sul. E é o primeiro país de população negra no mundo. E o segundo, por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem, é o Brasil. E essa conexão desses dois países pode trazer novidades muito interessantes. A fala do presidente nigeriano ontem foi muito interessante. Eu peguei só esse trechinho que eu não consegui mostrar para vocês ontem, mas aqui eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá o que ele disse desse encontro Brasil-Nigéria. Do nosso grupo empresarial, eu ouvi atentamente meu amigo, meu irmão, presidente Lula. Nós tivemos uma discussão longa. Falamos sobre a história, sobre a herança africana e brasileira. E tentamos desvendar por que é que nós ainda não estamos no nível que queríamos estar. Nós já permitimos muitos problemas e muitas atividades no passado. E isso nos deteve, de certa maneira, e impediu o progresso e nossas promessas. Mas hoje dissemos, hoje isso acaba. É a minha terceira visita ao país, atendendo o convite pronto e o amor do presidente Lula. Para fins de parceria, primeiro a visita no G20, depois eu vim na mudança climática. Gente, ou seja, eu trouxe isso para vocês hoje porque está havendo uma tendência no planeta inteiro, sobretudo depois desse tarifaço do Trump, das nações se articularem, rompendo cada vez mais dependências que sempre tiveram da maior potência econômica e militar, né? Só que agora as coisas estão mudando de uma forma radical. E essa aproximação do Brasil com outras nações é muito importante para nós, para eles e para o planeta, né? Então fiz questão de mostrar isso para vocês. Certamente teremos mais informações e mais casos como esses durante o governo. Tem uma coisa que a gente não pode fechar os olhos jamais, né? Vídeo mostra momento que míssil de Israel atinge jornalistas e equipe de resgate em Gaza. Gente, essa imagem está circulando no mundo, não vou nem colocar aqui de novo. Os jornalistas estão ali, de repente cai um míssil. É um negócio pavoroso, né? Enfim, mas esse é o sintoma dessa doença que se abateu sobre o planeta, que se chama extremismo de direita.
esses genocidas, eles se conectam. Agora, o triste é a gente ter aqui os vassalos desse genocídio, né? Itamaraty ignora a indicação de embaixador, Israel rebaixa relações com o Brasil. Eles humilharam nosso embaixador lá, disse Celso Amorim. Olha, gente, o rompimento de relações Brasil-Israel, que antes era uma coisa improvável, olha, está começando a ganhar corpo. Porque não tem como, ou ganhar mais corpo, não tem como o Brasil ter qualquer tipo de conexão com Israel. Israel, hoje, governada como ela está sendo governada, é uma porção do planeta que é absolutamente nociva, é tóxica. Tem que ser combatida, tem que ser repudiada, tem que ser isolada. Isso tem que ter cada vez mais movimentações no mundo. Isso não representa, gente, nenhum tipo de agressão ao povo judeu. São coisas completamente diferentes. Mas em relação àquilo que está representando hoje o Estado de Israel, que é o Benjamin Netanyahu e a sua quadrilha de genocidas. O triste é ver isso aqui, ó. São os cúmplices de genocídio indo para Israel para abraçar o senhor Benjamin Netanyahu. Porque essa foto aqui do Tarcísio e do Caiado é coisa que estava já em curso, esse massacre, esse genocídio já estava em curso lá na faixa de Gaza. E aqui todo sorridente, posando com bandeirizado. Senhor Tarcísio, por que o senhor puxa saco de Israel? O que é que o senhor quer? Dinheiro de grupos econômicos? Quer aprovação de quem? Religiosa não é, porque isso não tem nada a ver com religião. Então o que é? Está rodando o Pires? Está querendo vender o nosso país? Querendo vender a alma do povo brasileiro no futuro? Para que ficássemos sócios desse tipo de massacre? Se Bolsonaro tivesse à frente do nosso país, vocês não têm a menor dúvida. Até soldados brasileiros ele estaria mandando para lá para matar os palestinos, né? A gente vê isso aqui, a mistura de política e religião no nível mais rasteiro, né? Enfim, a gente tem que mostrar que isso que acontece lá tem os seus sócios aqui no Brasil, né? Bolsonaro e em torno estão à deriva, a medida de julgamento se aproxima, dizem aliados. Conversei com vocês ontem, a criatura está super deprimida, mas não é só ele não. O seu Mala está desesperado, gente. O bicho está virado no giraia. Vocês um vídeo aqui, ele começou a fazer o vídeo, depois já estava com a camisa toda suada aqui. O negócio está feio para ele, hein? Vamos ver aqui. Chegando de Portugal, depois de... Aqui está reclamando, ele está querendo que o ministro Alexandre de Moraes devolva o passaporte dele. Vai esperando, Malafaia. Uma hora o passaporte vai aparecer. Nem que seja o passaporte para as profundezas do inferno, né? Vamos ver. 3 dias de todas as notícias estarem na imprensa. Eu sou algum covarde medroso? Eu sou homem de fugir? Tenho medo de prisão? Agora, minha gente, no final de setembro, eu tenho o compromisso de casar a filha do meu pastor lá em Boston e de estar numa conferência. Ao aprender o meu passaporte, ele impede o meu livre exercício religioso garantido pela Constituição. Vai chorar, hein? Vai chorar. Olha, se tivesse que gravar de novo, ia ter que trocar a camisa. O bicho tá ficando suave. Perseguição religiosa assim, ministro Alexandre de Moraes, tenha humildade, devolva meus cadernos teológicos e devolva o meu passaporte. Vai devolver. Toda vez que termina um processo, normalmente quando o réu é condenado, né, ou absolvido, que não deve ser o caso do senhor, tudo é devolvido. Se não fez prática, não fez parte do crime, é devolvido. O advogado vai entrar com uma petição e quero dizer, os áudios vazados é do celular de Bolsonaro, não é do meu... Gostei do Não, o delegado cretino criminoso vai vazar agora as conversas do meu telefone apreendido? Deve ter palavrão. Tá preocupado, hein, senhor Malafaia? Tá preocupado, hein, que tem nesse telefone. Olha, fica tranquilo, só revelado depois. Primeiro, se houver crime ali, vai ser tudo transcrito, pode ser pedido uma prisão preventiva. Aí depois da prisão preventiva, pode ser que os áudios sejam vazados, né? Não vai vazar à toa, né? Só para fazer barulhinho. De Bolsonaro, conversas com a imprensa, inclusive com a Globo, e conversas abertas. Vai divulgar? Vai cometer o crime de violar a minha intimidade? Que país é esse? Eu mandei 4 vídeos desses. Vocês não são pela liberdade de expressão, não é? Aqui públicos, dublado em inglês para as autoridades americanas. Isso não é brincadeira. Perseguição religiosa na América. Até onde isso vai? Deus tem a misericórdia do Brasil. Abençoe você e sua família. Eu não vou me calar. Sim. Pode, dentro da cadeia. Fique pregando na cadeia, né? Ninguém vai te calar na cadeia, não. Agora, tá pensando que vai para os Estados Unidos, ó? Não vai, não. Ele não vai, não. É isso aí. A gente sempre tem que lembrar dessa senhora simpática, né? Aí a gente chega aqui num desses criminosos. Gente, é impressionante. O cara tem canal no YouTube, em redes aí, e é convidado para entrevista, aí chega como um estelionatário.
um vigarista, ele não tem limite? Os jornalistas têm. Os jornalistas não podem falar palavrão, não podem falar mentira, enfim. Mas convida o estelionatário, o que vão escutar? Vão escutar, vão ter saias justas, né? Então ele vai e publica depois vídeo. Só que a situação dele nos Estados Unidos é a seguinte. Justiça dos Estados Unidos investiga Paulo Figueiredo por fraude relacionada ao tarifaço. O brasileiro é processado por faturar com as sanções de Trump e receber transferência fraudulenta de magnata que financiou campanha de Bolsonaro. Gente, o que acontece é o seguinte, o cara se associou nos Estados Unidos com um foragido da China, um bilionário, e que hoje é sócio de Steve Bannon, e também fez lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, teve que pagar lá 24 milhões de dólares de multa por fraude fiscal, e esse cara depositou 140 mil dólares numa conta de Paulo Figueiredo, com todo o aspecto de lavagem de dinheiro, porque que serviço Paulo Figueiredo poderia prestar para essa criatura para receber 140 mil dólares? É porque é parceiro do golpe, é parceiro da Orcrim de extrema-direita, né? Justiça dos Estados Unidos liga Paulo Figueiredo a esquema de fraude de bilionário. Paulo Figueiredo tem o medo de ser preso, sim. Agora a mira está apontada para você nos Estados Unidos. Bilionário chinês autoexilado Gu Weng é condenado por fraudar seguidores depois de fugir para os Estados Unidos. É o tal cara que botou grana na conta do Paulo Figueiredo. Tem uma matéria aqui muito interessante na agência pública. Justiça dos Estados Unidos liga Paulo Figueiredo a esquema de fraude de bilionário. Esse cidadão aqui é o chinês aqui, que é o chinês ostentação, né? Amigo lá de Steve Bannon, é sócio no Mar-a-Lago, né? O condomínio do Trump lá. Neto de Figueiredo preso em Miami tenta obter green card nos Estados Unidos. Ele foi preso lá porque já havia um mandado de prisão expedido aqui no Brasil na operação Circos Máximos, que foi uma derivação da Operação Greenfield que incriminava Paulo Guedes, com o mesmo tipo de modus operandi e que o senhor Paulo Figueiredo ajudou a pilotar, lesando pessoas aqui no nosso país e lesando o erário público. Neto de ex-presidente é preso em Miami por envolvimento em esquema de propinas. E as matérias são muito grandes, né? Neto de ex-presidente militar, filho de Francisco Coco, são denunciados por fraude em banco. Porque teve essa também, né? O filho do Francisco Coco ainda foi sócio da criatura aqui. Daí a gente chega aqui na petição que eu comentei com vocês. É um pedido de prisão, gente, do Paulo Figueiredo. Anotei aqui onde é que a figura aparece. Ele aparece aqui na página 23 dessa pedido de prisão, vou colocar aqui, onde se lê o seguinte, nos autos do processo, né? Vou pegar aqui, opa, cadê a criatura? É aqui ou aqui embaixo? Espera aí que eu separei, não vou perder não. Aqui está o filho do Francisco Coco, e aqui nessa página aqui, se foi na 23? Se não foi na 23, peraí, vou achar aqui, gente. Já que eu trouxe aqui. Isso aqui é oficial, tá? Do Ministério Público Federal. Depois eu vou mostrar aqui o que aconteceu. Aqui achei, ó. Disso pode-se concluir que saberia que Arthur Soares Filho sabia que Ricardo Rodrigues necessitava de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas. Por sua vez, aí aparece a criatura aqui, Paulo Figueiredo Filho exerceu a administração do hotel LSH Barra por boa parte do período em que foram pagas notas fiscais falsas necessárias para a geração de dinheiro vivo que seria empregado no pagamento de propinas. Muito dinheiro que eles arrancaram do Banco Regional de Brasília. Bom, adiante aqui na página 55, aparece a criatura também. Isso aqui é documento do Ministério Público Federal, tá, gente? Vamos ver aqui. Essa desproporcionalidade, desde logo, que os aportes dos investidores se converteram em benefício indevido aos agentes Ricardo Rodrigues, Arthur Soares Filho e Paulo Figueiredo Filho. Os dois últimos fizeram aportes nominais iniciais da mesma grandeza que Ricardo Rodrigues. Paulo Figueiredo Filho, segundo o colaborador, ainda logra em simular o aporte, estabelecendo de partida o retorno do valor aportado na forma de pagamento por prestação de serviços. Ou seja, era uma espécie de operador principal da lavagem de dinheiro, né? E aqui, na página 73, ele aparece aqui também. Deixa eu ver onde é que é nessa parte aqui.
Aí o seguinte, gente, eu estou assim, lendo o negócio todo aqui, mas é um negócio impressionante. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho operou como diretor-presidente CEO do LSH durante a sua fase de estruturação, estando inevitavelmente ciente do pagamento de notas fiscais frias para emissão de dinheiro vivo para pagamento de propinas, e por aí vai. E aí, no final, na página 80, o pedido de prisão da criatura. Por isso que ele saiu do Brasil, né, gente? A criatura saiu do Brasil. Decretação de prisão temporária de Marco Aurélio Monteiro de Castro, Andréia Moreira Adonis, peraí, está em cima aqui, prisão aqui. Decretação de prisão provisória de Arthur César de Menezes Soares Filho, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo. Esse aqui que é o delinquente aqui. E isso está assinado, gente, por 11 procuradores da República. Anderson Wagner, Andrei Borges, Felipe Torres, Frederico Siqueira, Henrique de Sá, Karen Luiz, Michel François, Paulo Gomes Ferreira, Sara Moreira, Anselmo Henrique, Márcio Barra, todos procuradores da República. O senhor Augusto Aras, ele deu uma murchada nessa operação. Ele tirou essas investigações todas do conjunto de procuradores e colocou na mão de um procurador só. O procurador ficou atolado ali. Foi uma forma que o senhor Augusto Aras achou de ajudar os membros da Orcrim de Bolsonaro. Agora, depois que o senhor Augusto Aras fez tudo o que fez, ou melhor, não fez, ele saiu do Ministério Público Federal. Portanto, eu fiz representações contra ele, mas está difícil dele ser encontrado nesse momento, né? Agora ele não faz mais parte da instituição, a instituição achou que, de repente, ele fez os atos que ele poderia fazer enquanto procurador da República, mas essa é uma situação que o senhor Paulo Gonet deveria enfrentar com mais firmeza, porque a Orcrim de Bolsonaro não é apenas uma Orcrim de golpistas institucionais, não. É uma Orcrim de golpistas financeiros. E agora o senhor Paulo Figueiredo tem que se ajoelhar todos os dias e falar: Deus, dê vida longa a Trump. Se acontecer alguma coisa, ele perder as eleições, se ele morrer, olha, se os democratas voltarem ao poder, está arriscado um pedido de extradição sair para eu vir para o Brasil, ou eu ser preso, né, nos Estados Unidos. Lavagem de dinheiro envolvida aí com o corrupto chinês. Olha, o senhor que não gosta da China, né? Fala tão mal dos chineses. Pois bem, o senhor está agarrado aí com receber o dinheiro forte de um chinês, né? Dinheiro bandido. Bom, dinheiro bandido para bandido. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. Me desculpe a veemência, né? Mas tem que desmascarar essas criaturas, né? Exagerei com a história? Bom, fico aqui, um grande abraço, tchau.